Era para ser uma noite de sorrisos forçados e fotos posadas, daquelas que a gente guarda no álbum só por obrigação. Mas o aniversário da minha mãe se transformou no dia em que descobri que sangue não garante lealdade. Enquanto eu me esgotava em plantões intermináveis no hospital, cuidando de estranhos como se fossem família, a minha própria família decidiu que minha filha de 12 anos era um fardo demais para carregar. Eles a deixaram num abrigo para moradores de rua. Sozinha. Como se fosse lixo a ser descartado antes da festa. E depois, seguiram direto para um restaurante chique, onde brindavam com champanhe e risadas, enquanto Mia esperava por alguém que deveria protegê-la. Não gritei. Não chorei. Apenas contei as horas até que suas vidas começassem a desmoronar, peça por peça, como um castelo de cartas sob um vento forte. Era sábado, um daqueles dias que deveriam ser previsíveis, bolo, velhinhas, conversas vazias. Mas desde o amanhecer eu já estava no Centelux, com os pés doendo e a cafeína mantendo meu corpo em funcionamento por pura teimosia. Pelo menos chegarei a tempo do jantar, eu me convenci, enquanto ajustava a máscara de profissionalismo que nos ensinam a usar. Narce não é só uma profissão, é um estilo de vida onde o cansaço vira acessório. No intervalo, liguei para minha mãe. Feliz aniversário, disse, equilibrando um copo de café frio entre os dedos. Do outro lado, sua voz se perdia no barulho de fundos. Minha irmã, Tiffany, 4 anos mais nova e sempre no controle de tudo, discutindo arranjos de mesa e balões como se fosse a anfitriã de um evento real, não de uma mentira familiar. Não se preocupe, ela havia prometido na noite anterior, com aquele tom doce que esconde facas. Nós buscamos a Mia. Você só precisa sobreviver ao plantão e trazer o presente. Na hora agradeci. Agora, o gosto era de traição. O destino, ironicamente, me deu uma saída antecipada. Minha supervisora, com aquele olhar que já viu demais, assentiu. Vá, Alison. Você merece. Pela primeira vez em meses, não discuti. Lavei as mãos pela última vez naquele dia, bati o ponto e dirigi até o restaurante, um daqueles lugares com vidros espelhados e cardápio em francês, onde Tiffany havia reservado uma sala privada. Queria surpreendê-los. Chegar cedo pela primeira vez. Ver os rostos quando percebessem que dessa vez eu não era a última a aparecer, esgotada e pedindo desculpas. A anfitriã me guiou por entre risos e perfume caro até a mesa comprida junto à janela. Lá estavam eles. Meus pais no centro, Tiffany reluzente em algum vestido que custava mais que meu aluguel, o marido dela, Eric, distraído no celular, e seus 2 filhos, Brianna e Jacob, já devorando a sobremesa. Mas Mia? Nem sinal. Sorri por reflexo. Cadê a Mia? Foi ao banheiro. O silêncio que se seguiu foi tão denso que senti o estômago embrulhar. Até que Brianna solitou uma risadinha. Ela tá fazendo trabalho voluntário. Pisquei. O quê? Mais risos. Aqueles que soam como tapinhas nas costas enquanto te empurram do penhasco. Meu pai levantou a taça indiferente. Sua irmã achou que seria bom para Mia passar o dia no abrigo, para aprender a valorizar o que tem. Olhei para Tiffany. Seus olhos não piscaram. Ela tá segura, Alison. Eu voluntário lá toda semana. É só uma lição de gratidão. Minha filha tem 12 anos, quase 13, mas ainda assim, uma criança. Você a deixou lá, sozinha. Tiffany suspirou como se eu fosse a dramática. Ela tá bem. E precisa entender que nem todo mundo tem a vida fácil que ela tem. Minha mãe interveio, suave como sempre. Tiffany só quer ajudar. Você anda tão ocupada, querida. Tirou o telefone da bolsa. O toque de Mia soou do interior da bolsa de Tiffany. Ela revirou os olhos, pegou o aparelho e jogou na mesa. Não precisa ficar grudada nisso o dia todo. Foi aí que algo dentro de mim rachou. Não foi a fúria, foi pior. Uma clareza gelada. Vocês tiraram minha filha de mim, levaram seu telefone e a abandonaram num lugar que nem ela entende. Eric deu uma risada seca. Tecnicamente não são estranhos. Eles conhecem a Tiff. Empurrei a cadeira com tanta força que os talheres tilintaram. Minha mãe sussurrou alarmada. Alison, não faça cena. Sorri amargo. Já foi, mãe. A cena começou quando vocês decidiram que a Mia era descartável. Saí antes que pudessem me deter. O ar quente da rua bateu como um soco. Minhas mãos tremiam ao girar a chave na ignição. Cada segundo no trânsito era um segundo a mais que Mia passava sozinha, se perguntando por que ninguém veio buscá-la. O abrigo ficava na periferia do centro, um prédio de tijolos desgastados com uma placa desbotada, Centro de Recursos Familiares. Ao entrar, a recepcionista levantou a cabeça, surpresa. Posso ajudar? Minha filha foi deixada aqui. Mia Thompson. Alguém disse que ela estava ajudando como voluntária. Seu rosto mudou.
Você é a mãe dela? Graças a Deus. Disseram que você viria há horas. O cheiro de desinfetante e giz de cera invadiu minhas narinas. No fundo, uma criança choramingava. Ela me levou até uma salinha com sofás surrados. Mia estava sentada em um deles, a mochila apertada contra o peito, tentando segurar as lágrimas. Quando me viu, solitou um suspiro trêmulo e correu para meus braços. Você veio, sussurrou. Sempre vou vir, apertei-a contra mim. Sempre. Ela se afastou só o suficiente para olhar nos meus olhos. A tia Tiffany disse que eu precisava aprender o quanto sou sorteada. Falou que se eu gostar de meninos agora, vou parar aqui. Levei um segundo para entender. Gostar de meninos? Ela sentiu, as bochechas vermelhas. Tem um garoto na escola, o Tyler. A Brianna gosta dele também. Eu só falei que achava ele legal. Só isso. Só isso. A raiva subiu como lava queimando por dentro. Você não fez nada de errado. Ela mordeu o lábio. Tive medo. Não sabia se você sabia. Segurei sua mão. Agora eu sei. A funcionária deu um aceno aliviado. Assinei um papel sem ler, peguei Mia e saímos. O céu da noite tinha a cor de cinzas. Ela entrou no carro em silêncio, ainda agarrada à minha mão. No meio do caminho, perguntou baixinho: Mãe, eu fiz algo errado? Mantive os olhos na estrada. Não, meu amor. Você foi honesta. Algumas pessoas não sabem lidar com a verdade. Ela sentiu, olhando pela janela. Quis prometer que tudo ficaria bem, que famílias não faziam isso umas com as outras. Mas as palavras não saíram. Porque agora eu sabia, faziam. Chegamos em casa. Mia foi direto para o quarto. Fiquei no corredor, segurando o telefone que Tiffany havia confiscado, olhando para a tela apagada. Meu reflexo no vidro era de alguém que eu não reconhecia mais. Não havia lágrimas. Não havia gritos. Havia apenas uma certeza: algo havia mudado em mim naquela noite. E nada voltaria a ser como antes. Não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via Mia sentada naquele sofá estreito, a mochila no colo, esperando por alguém que jamais deveria tê-la abandonado ali. Às 2 da manhã, desisti de fingir. Fiz um chá que não bebi e fiquei no escuro, assistindo o amanhecer rasgar a noite com dedos cinzentos. A gente se convence de que esses momentos são exceções. Que a família perde a cabeça por um dia, mas depois tudo se ajeita porque é assim que deve ser. Só que eu já havia remendado essa família por décadas. Não foi do nada. Nunca é. Tiffany nasceu quando eu tinha 4 anos. Lembro do corredor do hospital do cobertor rosa que todos admiravam. A atenção se desviou de mim para ela na mesma hora. Mesmo crianças, éramos diferentes. Ela brilhava, eu organizava. Eu cuidava das lições dela, dos brinquedos, das desculpas. Ela era a estrela. Eu, a sombra que garantia que o palco não desabasse. Minhas mães costumava dizer, Alison, você é tão confiável. Parecia um elogio até eu entender que confiável era só outro jeito de dizer invisível. Tiffany cresceu como um furacão de encanto, cantando, rindo, convencendo o mundo de qualquer coisa com um piscar de olhos. Derramava suco no tapete e, de algum modo, a culpa sempre caía sobre mim, por ter lhe dado o copo errado, por não ter aviso a tempo, por existir. Ela tinha um dom: transformar caos em arte e fazer os outros pagarem pela tela. Eu segui o caminho oposto. Faculdade, enfermagem, uma vida previsível como um relógio suíço. Enquanto ela pulava de arte para viagem, de blog para uma marca de bem-estar que durou 2 meses, eu trocava curativos e guardava cada centavo para uma aposentadoria que ninguém além de mim parecia lembrar. Éramos planetas diferentes orbitando os mesmos pais, ou melhor, orbitando ela. Quando nossa avó morreu, o testamento pegou todos de surpresa. Pulou meus pais por completo e deixou a casa da família, aquela onde crescemos, metade para cada uma de nós. Ninguém falou em voz alta, mas eu sabia o porquê. A vovó tinha visto o padrão muito antes de mim. No começo nada mudou. Tiffany continuou morando com meus pais na única casa que conhecia. Depois, quando se casou com Eric, ele se mudou também. Eu fui embora. Arrumei um apartamento pequeno perto do hospital e construí uma vida que não ecoava com os gritos deles. Eles ainda chamavam de nossa casa de família. Eu chamava de um imóvel que eu pagava sem morar nele. O casamento dela foi daqueles que saem em revistas de estilo. Renda, fogos de artifício, banda ao vivo, o pacote completo. Lembro de vê-la deslizar pelo corredor, toda brilho sob os holofotes, enquanto todos brindavam ao novo começo lindo de Tiffany. Mia nem tinha nascido ainda. Eu ainda estava a anos-luz da maternidade. Na época, achei que talvez o desequilíbrio sumisse quando fossemos adultas. Soilher, não sumiu.
Eric era simpático no início, charmoso, corporativo, bem vestido, do tipo que trata garçons como acessórios de cena. Tiveram Brianna, depois Jacob, e os holofotes só aumentaram. Quando Mia chegou, a próxima geração já ensaiava o mesmo roteiro. O recital de dança de Brianna era uma emergência nacional. A nota 10 de Mia mal merecia um que bom, querida. Você pensaria que eu já estaria acostumada. Mas há algo em ver sua filha aprender que nasceu em segundo lugar que faz as feridas antigas doerem como se fossem de ontem. Engoli tudo. Como sempre. O dinheiro começou devagar. Só até sexta, Alison, ela dizia com aqueles cílios que deveriam vir com um aviso: perigo, manipulação emocional. 100 aqui, 500 ali, startups, multas, um curso de fotografia essencial para construir sua marca. Toda vez que eu ajudava, me dizia que era temporário, que um dia ela amadureceria. Soiler, não amadureceu. Minha mãe sempre suavizava as coisas. Você sempre foi boa com dinheiro, Alison. Ela está se reinventando. Continue pagando. Isso a mantém feliz. Os valores cresceram. Quando um de seus negócios, uma caixa de assinatura de beleza que custava mais para enviar do que rendia, afundou de vez, ela ligou chorando, falando de dívidas. Transferi 3.000 antes mesmo de perguntar o total. Parei de contar depois de um tempo, mas os comprovantes não pararam. Viviam em uma pasta na minha gaveta, pequenos fantasmas com números estampados. Até chegar à ligação dos 20.000 dessa vez, era para lançar uma série online sobre empoderar mulheres a viverem autenticamente. Perguntei como os cobradores se sentiam empoderados com isso. Ela não riu. Foi o dia em que tracei a linha. Se eu ajudar de novo, disse, será oficial. Não sou seu banco. Fazemos um acordo, e sua metade da casa garante o pagamento. Ela hesitou, mas o desespero torna as pessoas flexíveis. Assinamos os papéis na minha mesa de jantar. Levei para autenticar no dia seguinte. Ela prometeu quitar em 1 ano. Guardei a pasta trancada e não contei a ninguém. Nem à minha mãe. Especialmente não à minha mãe. Os anos passaram. Nada mudou. Tiffany seguiu reinventando o fracasso como evolução criativa. Cada nova ideia vinha com um pedido de desculpas fresco e uma promessa vazia. A casa ficou mais barulhenta. Seus filhos, meus pais, o redemoinho constante de seus projetos, mas nunca ecoou gratidão. Passei a visitar menos. Quando ia, minha mãe elogiava o último empreendimento de Tiffany. Eric me oferecia vinho com um sorriso fino, como se eu fosse uma funcionária sendo tolerada em um jantar corporativo. Até Mia percebeu. Eles não gostam muito da gente, né? Sussurrou uma vez no carro. Disse a ela que famílias eram complicadas. Ela respondeu. Isso é só uma palavra chique para injusto. Criança esperta. Até o aniversário da minha mãe, Tiffany não tinha pago um centavo. Só os juros já dariam para uma viagem que eu nunca faria. Mas não cobrei. Dizia a mim mesma que a paz valia mais que o princípio. Estava errada. Agora, sentada no escuro ao lado da minha filha dormindo, aquela mentira finalmente perdeu a força. Cada cena se repetia na minha cabeça. As risadas no restaurante, o sorrisinho de Tiffany, a cadeira vazia onde Mia deveria estar. Eles não só a deixaram para trás. Concordaram com isso. Transformaram uma celebração familiar em castigo, em humilhação, no mesmo dia em que brindavam a vida da minha mãe. Talvez pensassem que eu perdoaria como sempre fiz. Subestimaram as quietas. Nós não explodimos. Nós calculamos. Levantei, fui até a escrivaninha e abri a pasta velha. Comprovantes, transferências, assinaturas, o histórico completo de ser útil. Achavam que eu nunca usaria aquilo. Talvez eu mesma achasse. Mas naquela noite, com a casa em silêncio e o respirar constante de Mia ao meu lado, entendi algo simples e aterrador. A única coisa que mantinha aquela família unida era a minha disposição de perder. E eu havia perdido o último fôlego para isso. Fechei a pasta, guardei-a de volta na gaveta e sussurrei para ninguém em particular. Toda dívida deixa um rastro. Apaguei a luz, já sabendo que pela manhã, tudo começaria a mudar. A noite seguinte foi longa, mas não pelo peso da culpa, pelo silêncio que, pela primeira vez, não me sufocava. Sentei-me à escrivaninha, os dedos pairando sobre o telefone como se ele fosse um detonador. As fotos espalhadas pela mesa pareciam acusações mudas. Mia de uniforme escolar, sorrindo com os dentes faltando. Tiffany no altar, vestida de branco como se a pureza fosse algo que se comprasse por metro. Nossos pais no alpendre, os mesmos sorrisos que esconderam anos de transações sujas. Abri a pasta novamente. Números alinhados como soldadinhos, assinaturas tremidas, datas que marcavam cada vez que eles tinham me esticado até o limite, sem romper, só para ver até onde eu aguentava. Não estou roubando nada, murmurei passando o polegar sobre os papéis. Estou só cobrando o que me devem.
O sono fugiu de mim como um ladrão que sabe quando a casa está vigiada. Pouco depois da meia-noite, ouvi passos arrastados no corredor. Mia apareceu na sala, o cobertor arrastando no chão como a cauda de um fantasma cansado. Não conseguiu dormir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela balançou a cabeça, subiu no sofá ao meu lado e pegou o celular. Os dedos dela deslizavam pela tela até que de repente congelaram. Mãe, olha. Na foto, Brianna, filha de Tiffany e apenas alguns meses mais velha que Mia, sorria ao lado daquele mesmo garoto de 13 anos, Tyler. Pulseiras combinando, emoji de coração, legenda. Melhor aniversário da vida. Meu estômago revirou como se tivesse engolido vidro. Quando foi postado? Ontem. Aí estava. Não era sobre princípios. Não era sobre proteção. Era inveja com auréola. Mesquinharia vestida de lição de moral. Tiffany não estava ensinando Mia a ser forte. Estava ensinando a própria filha a ganhar. Imprimi a foto e a coloquei sobre os recibos, no topo da pilha. Não era prova jurídica. Era melhor. Era a verdade nua, sem maquiagem, sem edição. Uma claridade que queimava mais que qualquer mentira. Pela manhã, liguei para o advogado. Envie o follow-up, disse. Prossigamos. Ele não perguntou por quê. Talvez tenha ouvido algo na minha voz, aquele tom que surge quando o medo queima até virar cinzas e só sobra uma determinação fria, afiada como lâmina. A reação veio rápido. As mensagens de voz de minha mãe começaram suaves. Nós chamamos. Não faça isso. Depois cortantes. Isso não é você. Meu pai tentou a lógica. Você vai destruir a família. Eric ameaçou contratar seu próprio advogado. Tiffany alternava entre desculpas e insultos, como se girasse uma roleta emocional e apostasse no número que mais doía. Não respondia a nenhum. Todas as manhãs verificava minha caixa de entrada, atualizações do processo, confirmações de cartas registradas. Todas as noites, ouvia a respiração de Mia no corredor, lembrando-me do único motivo pelo qual aquilo valia a pena. Uma tarde, passei de carro pela casa. As luzes acesas nas janelas jogavam sombras dançantes nas paredes. Riso vazio escapava pelos vidros como o eco de uma família que nunca tinha feito nada errado, ao menos não aos próprios olhos. Poderia ter parado, deixado que se desculpassem o suficiente para que eu cedesse de novo, como sempre. Em vez disso, acelerei. Diziam que eu era séria demais, fria demais. Descobri que essas mesmas qualidades faziam uma armadura decentemente à prova de balas. Por anos me ensinaram a calar, a perdoar. Confundiram minha paciência com fraqueza. Mas há uma diferença entre perdoar e esquecer. E algumas dívidas não somem. Elas voltam para serem pagas com juros. A primeira vez que vi o vídeo de Tiffany quase ri. Ela estava no carro, trilhas de rímel brilhando como provas de um crime mal encenado, a voz trêmula no tom certo para soar ensaiada. Minha própria irmã, começou, olhando para a câmera como se fosse um espelho que só refletisse sua versão dos fatos, está tentando roubar a casa da nossa família. Falsificou documentos, distorceu minha bondade. Funada dramática. O título do vídeo em letras vermelhas garrafais. A traição da minha irmã, Tiffany clássica. Tragédia com filtro. Os comentários vieram em enxurrada. Primos, amigos antigos, ex-colegas de trabalho, estranhos com opiniões de graça. Li todos por uma curiosidade mórbida como quem espreita um acidente de carro. Metade dizia que ela era corajosa por falar sua verdade, a outra metade pedia minha versão da história. Não respondi. Em vez disso, liguei para o advogado. Isso pode afetar o processo? Só se o juiz for inscrito no canal dela. Aquilo me fez rir de verdade, um riso curto, cortante, como um remédio para a pressão alta. No dia seguinte, ela dobrou a aposta. Outro vídeo, mais lágrimas, mais drama, talvez até uma iluminação melhor. Minha mãe postou um status no Facebook. Família é para sempre, não importa o que algumas pessoas pensem. Meu pai deu um like e compartilhou. Subtil nunca foi o forte da minha família. Mia viu primeiro. Quer que eu denuncie? Perguntou, o polegar pairando sobre o botão. Não. Deixa eles falarem. Era mais barato que terapia. Mas algo em mim queria a verdade registrada. Não gritada, anotada. Escrevi um post. 3 frases. Sem hashtags. Já que isso foi tornado público, minha filha de 12 anos foi deixada em um abrigo por sua própria família. Tenho todos os registros, todas as transferências, todas as assinaturas. A verdade não precisa de teatro. Virei o celular com a tela para baixo e me afastei. Na manhã seguinte, a sessão de comentários era um campo de batalha. Metade havia mudado de lado. Pessoas lembrando dos projetos de Tiffany que nunca devolveram o dinheiro dos investidores, ou da vez em que usou verba de caridade para pagar marketing pessoal.
Screenshots surgiram, histórias vieram à tona, e de repente meu silêncio pareceu força. Não era. Era apenas exaustão com uma embalagem melhor. 3 noites depois, a campainha tocou. Mia estava no quarto, lendo. A chuva batia no alpendre como se quisesse entrar. Quando abri a porta, Tiffany estava lá, meus pais atrás dela, como coristas desafinados de um musical ruim. O cabelo dela murcho. A confiança mais murcha ainda. Precisamos conversar, disse. Afastei-me para deixá-los entrar, mas não convidei. Eles arrastaram os pés para a sala, pingando chuva no meu tapete. Minha mãe segurava a bolsa como se fosse um colete salva-vidas. Meu pai ficou perto da janela, como se já estivesse procurando uma saída. Tiffany olhou ao redor, examinando meus móveis com a expressão de quem não conseguia acreditar que, pela primeira vez, estava do lado errado da propriedade. Acabei de falar com um advogado, disse ela. Ele disse que você realmente pode ficar com a casa. Pode? Repeti. Vou, Tiffany. Por favor? A voz de minha mãe tremeu. Nós entendemos. Você está com raiva, mas isso já foi longe demais. Foi? Meu pai tentou o tom racional, todos cometemos erros. Sim, concordei. Alguns dos nossos vêm com papel timbrado e carimbo de cartório. Tiffany se irritou. Era uma lição, só isso. Você está exagerando. Você deixou uma criança de 12 anos em um abrigo para moradores de rua. Ela não estava sozinha. Ela estava apavorada. Minha voz subiu mais do que eu queria. Depois baixei o tom, porque raiva é um luxo, e eu já havia gasto toda a minha cota. Você não ensinou uma lição a ela. Você mostrou quem você é. Eles me encararam, silenciosos pela primeira vez em décadas. Minha mãe começou a chorar. Tiffany desviou o olhar, a mandíbula tão tensa que parecia prestes a rachar. Você provou seu ponto, meu pai disse finalmente. Não precisa nos destruir. Não estou destruindo ninguém, respondi. Estou apenas cobrando o que já paguei. Ninguém falou depois disso. O som da chuva encheu o silêncio como uma salva de palmas que ninguém queria ouvir. Saíram alguns minutos depois, murmurando algo sobre contratar seu próprio advogado. Quando a porta fechou, fiquei ali por muito tempo só ouvindo a água cair. Mia apareceu no topo da escada. Era eles? Era. Pediram desculpas? Não exatamente. Ela sentiu, como se já esperasse essa resposta. Podemos pedir pizza? Timing perfeito, disse. 3 meses depois, a sala do tribunal cheirava a ar-condicionado e nervos. Tiffany sentava do outro lado do corredor, braços cruzados, a maquiagem impecável, seu novo figurino de performance. Minha mãe evitava meu olhar. Meu pai parecia 10 anos mais velho. Eric não estava lá. Até ele tinha limites. Meu advogado falou primeiro, calmo e preciso. Expôs a linha do tempo, as transferências, o contrato assinado em cartório, cada número como uma faca cravada na narrativa deles. Quando Tiffany finalmente testemunhou, disse que o dinheiro era um presente. O juiz ergueu uma sobrancelha. Um presente com cronograma de pagamento notarializado? Foi a única vez que sorri. Levou 15 minutos para a decisão. Os totais ultrapassavam metade do valor da propriedade. Sentença. Título transferido integralmente a requerente. O advogado deslizou o documento certificado sobre a mesa. Eu peguei sem pressa, porque algumas vitórias não são para se comemorar. São só o fim de uma dívida que demorou demais para ser paga. O documento deslizou sobre a mesa como uma sentença já escrita no ar. Agora é seu. Por um instante segurei o papel entre os dedos, esperando que a vitória soasse como um trovão, que preenchesse o peito com algo além daquele silêncio espesso. Em vez disso, foi como desligar uma máquina que zumbia há anos, um alívio mudo, o fim de um ruído que nem percebia mais. Quando cheguei à casa, ela já estava vazia. Caixas, móveis, fotos, tudo levado como se tivessem apanhado não só os objetos, mas as memórias que eles carregavam. Só restava o cheiro fraco de velas derretidas e tinta fresca, como se alguém tivesse tentado, no último minuto, cobrir as rachaduras com uma nova camada de ilusão. Andei por cada cômodo. O corredor onde Tiffany ensaiava desfiles com os saltos da mãe, o quarto que dividíamos quando éramos crianças e ainda acreditávamos em justiça, a cozinha onde mamãe cantava baixinho enquanto ignorava cada bandeira vermelha que hasteava com as próprias mãos. No canto da sala, um porta-retratos esquecido. Nós 4, sorrindo no casamento de Tiffany, ela com o vestido que jurava ser vintage, mas todos sabíamos que era da loja de descontos. Deixei-o lá. Não era minha culpa de carregar. Na cozinha passei a palma da mão sobre a bancada. Lisa. Sem marcas de dedos, sem migalhas de pão queimado, sem as manchas de café que ela nunca limpava direito. Pago, murmurei. Não era uma vitória. Era um acerto de contas.
Um ano depois, a paz se parecia muito com distância. Ninguém mais ligava, ninguém mais mentia no meu nome. As notícias chegavam por primos, sempre os melhores mensageiros de tragédias alheias. Meus pais se mudaram para um estúdio de um cômodo perto da rodovia, aquele tipo de lugar que se aluga por mês e se chama de temporário, até virar prisão. Tiffany desmoronou mais rápido. Eric foi embora, levou as crianças, levou o pouco que restava da dignidade dela. O crédito ruíra, os senhores não retornavam suas ligações, e os filhos dormiam mais na casa dele do que na dela. Quando soube que a tinham visto no abrigo, aquele mesmo abrigo que ela costumava chamar de projeto social nas redes, não senti nada além de uma ironia seca. A justiça, afinal, tem gosto de cinzas. Seu canal ainda existe tecnicamente. Último vídeo, 14 visualizações. Metade provavelmente dela mesma, clicando repetidas vezes na esperança de que os números mentissem. Mia, porém, faz 13 anos agora. Confiante, feliz e sim, ela sai com aquele Tyler, o mesmo garoto por quem foi proibida de se interessar. Descobriu a história toda, como ela passará horas no abrigo por causa dele, e mandou uma mensagem: acho que te devo um encontro. Hoje é a piada deles. O universo, quando quer, sabe ser cruelmente engraçado. Guardo a pasta na gaveta. Não como prova, mas como lembrete. Para não esquecer que algumas dívidas se pagam com juros de sangue e outras com o silêncio que vem depois. Então é assim que termina. Longo demais? Curto demais? Ajuste a conta como quiser. Afinal, você sempre soube que a justiça não é exata. É só o que sobra quando a balança para de oscilar.